pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a relação das cobranças excessivas com a ansiedade. Você aí que é ansioso provavelmente se cobra excessivamente sobre as diversas áreas da vida ou geralmente sobre alguns aspectos de forma mais específica. Acredito que você pode se identificar com esse vídeo aqui. A minha proposta neste vídeo é apresentar, melhor dizendo, para você uma analogia que poderá te ajudar a lidar melhor com suas cobranças. Observe, eu quero que você se imagine num lago e neste lago, neste rio, melhor dizendo, um rio, onde tem duas margens, e aí você está num barco que irá remar neste rio. Então, se imagine no meio deste rio, no barco, com remo e duas margens do lado direito e do lado esquerdo. Eu gostaria que você imaginasse comigo que o lado direito seria o lado da rigidez. Eu quero que você visualize isso comigo. O lado da rigidez e o lado esquerdo, o lado do caos. O que seria esse lado da rigidez? O lado onde as cobranças excessivas são fortalecidas para um nível de controle, onde você se cobra para agir de uma determinada forma totalmente controlada, onde existe uma maneira específica de se comportar, onde existe um resultado específico de se alcançar, onde tudo tem que ser piamente calculado, tudo mensurado e piamente calculado. Nada pode sair do controle. Isso é o lado da rigidez. Geralmente a gente pode visualizar nesse bloco o perfeccionismo, né? Mas enfim, observe do outro lado o lado do caos. Neste lado, não há necessariamente um controle, não há necessariamente um planejamento. Esse lado é geralmente quando as coisas ocorrem mais desorganizadas. As circunstâncias não necessariamente precisam de um controle intensivo, sistemático, possessivo sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. Ok? Então, visualize esses dois lados, o lado da rigidez e o lado do caos. Agora, eu quero te convidar a perceber que o meio, o caminho ali entre a rigidez, entre o caos, é o caminho da flexibilidade. Este caminho é o caminho onde você pode analisar como agir em determinado contexto, se a cobrança excessiva de uma rigidez, se a cobrança excessiva, melhor dizendo, de um planejamento acirrado ou de um resultado muito específico em todas as circunstâncias, onde existe o extremo tudo ou nada do lado de cada rigidez, se exatamente isso é o melhor, se esse vai trazer resultado, se isso vai trazer satisfação. Da mesma forma, o lado da flexibilidade vai analisar se determinado momento pode sim não ter tantas regras, pode sim ser mais livre, ter maior liberdade diante de algumas situações. A flexibilidade vai estar ali, guiando este barco, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas mantendo o ritmo, seguindo, fluindo no seu percurso. Observe que se este barco vai e se distancia do meio deste rio e aproxima-se mais para o lado da rigidez, ele pode se atolar em uma das margens, ele pode ficar ali parado. Eu quero que você imagine pessoas que se cobram excessivamente sobre as diversas coisas da vida ou sobre alguma coisa específica e que têm regras muito rígidas sobre como elas devem ser, sobre o desempenho delas em quaisquer circunstâncias, sobre os resultados que ela espera. Imagine, se esse barco encosta demais nesse lado da rigidez, ele vai atolar. Ou seja, ele vai parar de seguir o seu percurso, ele vai ficar ali. Pode ser que ele alcance as regras e pode ser que ele alcance o resultado, mas ele está ali parado. Ele parou de fluir, ele parou de seguir o trajeto. Da mesma forma, perceba que se o barco for para o outro extremo, se for para o lado do caos, onde não há regra nenhuma, onde não tem objetivo nenhum, onde não tem exigência nenhuma, onde há um caos, como de fato foi o nome traçado para essa margem, é pouco provável que ela também consiga seguir.
porque está ali, atracado, acho que é atracado, ele está ali, afundado, ele está ali, atolado naquela margem. Então imagine, agora perceba perfis de pessoas, perceba comportamentos que envolvem rigidez ou que envolvam esse estado de desorganização, de caos. Perceba, geralmente, as pessoas que vão para um extremo ou outro paralisam a sua vida. Neste exemplo, atolam em uma das margens e deixam de viver a vida da melhor forma possível. Ao contrário da gente escolher a flexibilidade, que é esse caminho do meio, não necessariamente no meio que eu quero dizer, mas esse caminho onde às vezes pendemos para um lado, para o outro, a depender da circunstância, a depender do que aparece no meio do caminho, se aparece uma pedra, se aparece um tronco de árvore, a gente vai ali remando, lidando com as circunstâncias, mas refletindo sobre a vida que a gente quer ter, refletindo sobre o caminho que a gente quer percorrer, sobre como a gente quer conduzir e não submersos e não guiados necessariamente por uma regra extrema ou por nenhum tipo de regra a nível de não tem nenhum tipo de exigências. Por isso que eu quero te dizer que a flexibilidade é também saber que às vezes a gente vai lidar com algumas circunstâncias que exigem um certo tipo de controle, ou seja, exigir de determinada forma alguma coisa de nós, por exemplo, ter ações socialmente aceitáveis, isso é bom para o outro e é bom para a gente. Então, perceba que se a gente viver uma vida sem nenhum critério, sem nenhuma regra de convivência social, também traz prejuízos. Mas se a gente vive com regras extremas, com exigências extremas, a gente sofre e para de viver uma vida onde o fluxo permanece, onde o caminho continua sendo possível para nós. A minha proposta aqui é, se você se cobra muito, é provável que você vivencie experiências de ansiedade muito grande, porque você começa a perceber que a sua vida está sendo paralisada, que você está atolado em algum lugar, seja pela desorganização, que às vezes, se você parar para pensar, a pessoa que também vai para o caos, às vezes, pode ser também por uma cobrança excessiva, porque ela não consegue perceber as possibilidades ao redor dela e aí ela nem planeja. Eu quero trazer um exemplo para vocês que dá para perceber aqui dois extremos. Perceba que se você tem objetivos na sua vida e começa a criar planos podem ser muito bons, mas quando você cria planos rígidos, extremos, irrealistas, você atola no lado da rigidez. Se você, por outro lado, tem planos, tem desejos para alcançar na vida, mas não planeja nada, é provável também que você fique atolado no lado do caos, não consiga alcançar resultados. Os dois lados não vão poder oportunizar a execução e alcançar os resultados. E eu desejo para você, e eu desejo para todos nós, caminhar, seguir o caminho eu desejo para você, para nós, para todos nós, buscar diariamente o caminho da flexibilidade. O caminho onde a gente vai analisar o contexto, analisar as nossas emoções, analisar os nossos pensamentos, analisar qual comportamento se ajusta melhor em determinada circunstância. Convido vocês a pegarem o remo e guiarem, observarem o rio, observarem as circunstâncias desse rio, o que está acontecendo ali e buscando resolver na medida que você segue o seu trajeto. Esse é meu recado para vocês. Espero que faça sentido. E olha só, eu quero deixar claro também que às vezes, qualquer um de nós podemos ir mais para um lado ou ir mais para um outro. Muitas vezes, algumas pessoas podem ter mais tendência de ir para uma margem ou para outra. Eu confesso a vocês que a margem que eu tenho mais tendência é a da rigidez. E aí, quando eu me percebo atolando por ali, ou às vezes indo para aquele caminho, hoje eu já consigo me perceber indo para aquele lado, tomando consciência e gentilmente, que é o que eu te convido, retorne gentilmente para o lugar da flexibilidade. Esse convite gentil mostra que tudo bem, às vezes a gente pode sim desviar um pouco o caminho. O importante é a gente perceber e retornar. E
sair daquele local atolado nas margens, seguir o seu trajeto, tá, galera? Eu desejo que esse vídeo faça sentido para vocês. Se fizer, me conte aqui nos comentários. Se ele for útil para vocês refletirem no momento que vocês ora atolarem numa margem ou na outra, ou ora se perceberem indo para um lado de rigidez ou de desorganização, retomar. A hora que você perceber a cobrança excessiva, lembre-se da flexibilidade. Lembre-se que é possível encontrar estratégias para lidar com essa situação sem necessariamente ser tão rígida, sem necessariamente estar num estado de desorganização. É possível conseguir buscar a flexibilidade e isso diariamente, continuamente. E é o que eu desejo para todos nós, tá? Um abraço e até a próxima!